Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Êxodo capítulo 7. Nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações no livro de Êxodo este ano. A glória de Deus na redenção é o tema do ano, a glória de Deus na redenção. Hoje é a 14ª semana, já são 14 semanas que estamos estudando o livro de Êxodo. E nós vamos continuar até o final do ano estudando esse livro maravilhoso. Hoje o título da pregação em Êxodo capítulo 7, versículos 14 a 25, é Deus é supremo sobre tudo e todos. O título é Deus é supremo sobre tudo e todos. Eu imagino que você já deve ter percebido pelos temas das músicas que cantamos, grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Estamos focando nesse assunto da grandeza de Deus. Que Deus é maior do que tudo e todos. A verdade central da mensagem hoje à noite, comum nos anos anteriores, os nossos cultos à noite, estou acostumando ainda. A ideia central da mensagem hoje de manhã é que não há ninguém como Deus. Que Deus é maior do que tudo, não há outro Deus. Deus, na verdade, não tem rivais. Nós vamos ver que nenhum Deus, nenhum ídolo, nenhuma potestade se compara ao nosso Deus. Nós temos visto até agora a vida de Moisés nessas primeiras 14 semanas, 7 capítulos. Nós temos observado o nascimento de Moisés, Moisés fugindo para o deserto depois de matar o egípcio, em seguida Deus chamando Moisés para ser o libertador do povo, e Deus envia Moisés. Moisés apresenta certas desculpas para não fazer a obra, mas Deus não aceita essas desculpas e vai enviar Arão, que é o irmão de Moisés, junto com Moisés, para enfrentar Faraó, pedindo que Faraó permita que o povo saia para adorar a Deus no deserto. Até aqui nós temos visto Moisés se preparando para isso, indo ao encontro de Faraó. Faraó se recusou, na verdade nós lemos no trecho que ele teve um coração endurecido. É uma coisa curiosa, porque até aqui lemos que ele tinha um coração endurecido, mas que Deus também endureceu o seu coração. É muito interessante isso, porque uma pessoa com coração endurecido, Deus pode entregar a pessoa para esse endurecimento que vai piorar cada vez mais. Um trecho que nos mostra esse ciclo vicioso que tende à destruição se encontra em Romanos capítulo 1, onde Deus entrega o ser humano ao seu pecado e ele cada vez mais se endurece e se afasta de Deus. Nos próximos 3 capítulos nós vamos ler a narrativa das 10 pragas. As 10 pragas são conhecidas até por muitas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. As 10 pragas no Egito são conhecidas porque são história até de filme, até filme de Disney, né? Apresenta essa libertação do povo de Israel. Mas em muitos casos é apresentado como mito. Mas nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, confiamos nelas, nós acreditamos que esses relatos são verídicos, pois apresentam o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como o libertador do seu povo. E hoje nós vamos ver a primeira praga do capítulo 7, versículo 14 ao versículo 25. Eu vou ler o trecho inteiro e depois nós vamos imergir aí, entrar em mais profundidade no trecho. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão,
Ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal. E os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a sua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Temos aqui um acontecimento que nós estudamos na EBD no ano passado. E essa imagem aqui vem das raízes da fé, representando aí as pragas que ocorreram no Egito. Essa praga parece algo bem nojento. Não sei de você, mas eu não gosto de sangue, né? Essa semana eu estive no hospital fazendo um procedimento cirúrgico e lá a gente vê sangue, sangue no meu braço, sangue dentro da sala cirúrgica. Eu, quando vejo sangue, eu fico com aquela ânsia de vômito. Eu sinto que eu vou desmaiar. É um negócio que eu não gosto de ver muito, não. Quando os meus filhos se machucaram, de vez em quando, sangrava muito, eu ficava com aquela vontade de desmaiar. Não sei de você, eu não gosto de sangue. Não gosto de ver sangue. Dentro do corpo, beleza, mas fora do corpo o negócio é meio ruim. Imaginem a cena, apresentado aqui como sangue que estava em toda a terra do Egito, né? Sangue nos rios, nos reservatórios, nos açudes, em todo canto que se imagina que tinha água, sangue. Negócio que Deus até vai dizer que o povo terá nojo de beber água do rio. A fonte principal de água potável para o povo egípcio era o rio Nilo. E o rio Nilo também para regar, para providenciar água para os rebanhos, de repente vai se tornar em sangue. E diz o trecho que isso passou ou aconteceu durante 7 dias. Uma semana inteira. Parece um negócio terrível, parece um negócio que nenhum de nós gostaria de enfrentar. Mas imagine só, as pragas, começando com essa primeira, vão piorar cada vez mais. Tá ruim, mas o negócio vai piorar, viu? A palavra usada aqui 3 vezes no versículo 17, versículo 20 e 25 é a palavra ferir. Essa palavra hebraica está dizendo que Deus vai amaldiçoar, Ele vai atingir, vai bater, vai atacar, ou vai esmagar a fonte de água para o povo. O pastor Kevin DeYoung, numa pregação que eu assisti sobre esse trecho, ele disse o seguinte: num senso geral, as pragas se movem numa direção de severidade cada vez mais intensa. Você talvez observou essa palavra, né? Ferir nos versículos 17, 20 e 25. É o que Deus vai fazer, não apenas com a água, mas daqui para frente, Deus vai ferir a terra, Deus vai ferir os animais, vai ferir as plantações, Deus vai eventualmente até ferir o primogênito masculino de todos os egípcios. Então pensem sobre isso. Deus vai demonstrar a sua superioridade, atacando, amaldiçoando,
e ferindo tudo o que era importante para os egípcios. Tudo. E as 10 pragas, tem essa imagem que vem do Logos, que é um software bíblico, e cada um tem uma imagem, né? Eu creio que você deve conhecer. Quando eu estava na faculdade teológica, nós tínhamos que memorizar a ordem, né? E a gente tinha até que usar uma letra para cada um para tentar memorizar uma frase, alguma coisa para lembrar a ordem. Mas sangue, rãs, piolhos, moscas, pestilência, úlceras na pele, fogo e granizo caindo do céu, gafanhotos destruindo todas as plantações, trevas, escuridão e, por final, a morte dos primogênitos masculinos e de todos os primogênitos machos também dos rebanhos. Mas esse primeiro, água em sangue, a gente pensa que é ruim, mas a coisa vai piorar. Água em sangue, nós vivemos no Ceará, onde às vezes por alguns anos é período de seca, né? Especialmente quando você vai no sertão, você pode andar nas rodovias, nas ruas lá no sertão e você vai ver animais mortos por toda parte devido à seca, né? Às vezes é um boi, às vezes é um jumento ou um jegue, né? Às vezes é um bode, mas a gente vê as evidências da escassez ou da falta d'água. Agora, imagine que não é só falta d'água, mas aquilo que era água agora é sangue. Diz que era um negócio tão complicado que eles estavam cavando, fazendo cisternas ou poços perto das águas para tentar encontrar água potável. Imagino que para Faraó não era grande coisa, né? Ele tinha tudo que precisava dentro do palácio ali. Ele deu as costas, nem prestou atenção, com o coração obstinado. Diz que ele foi para casa sem mesmo dar atenção ao que havia acontecido. Não sei de você, mas me parece ser um líder um tanto egoísta, né? Não se preocupando com as necessidades do povo, não se preocupando com o que eles iriam enfrentar, mas ele tinha um coração tão endurecido que ele virou-se e foi para casa. Hoje nós vamos tocar em 5 pontos, ou 5 áreas que nós vamos ver aqui nesse trecho, e cada um vai começar com a letra S. Só para facilitar aí a memorização para vocês gravarem na sua mente, tá certo? Primeiro, nós encontramos uma demonstração de superioridade ou de supremacia. Supremacia, superioridade, mesma coisa. No início do trecho, ou no versículo 14, nós lemos as seguintes palavras: o Senhor disse a Moisés. Agora, se você ler nos próximos 3 capítulos, capítulo 7, capítulo 8 e 9, você vai ver, antes de iniciar cada praga, essa mesma frase vai aparecer. O Senhor disse a Moisés. Eu destaquei, eu peguei um marca-texto e eu destaquei cada vez que aparece antes das pragas. Na Bíblia de Estudo NAA, nós lemos ali no rodapé o seguinte: esta frase, o Senhor disse a Moisés, inicia a narrativa de cada praga. Ela não só indica a sequência das pragas, mas também mostra que os acontecimentos eram regidos pela palavra que o Senhor falava a Moisés. Não era porque Moisés tinha algum poder próprio, ou Arão, não era porque aquele bordão, aquele cajado era mágico, mas era a palavra de Deus que vinha a Moisés, que resultava na manifestação de poder. Através das pragas, Deus estava demonstrando sua soberania e poder aos israelitas, aos egípcios e, na verdade, a todo mundo, porque o Egito era o império mais potente da época. Então Deus estava chamando a atenção a todos: olhem para mim, eu sou o único Deus vivo e verdadeiro. E as 10 pragas foram dadas, de certa forma, para zombar dos deuses falsos dos egípcios. O teólogo e apologeta John Lennox escreve: os egípcios adoravam o Deus no rio Nilo, conhecido como Hapi. Quando Yahvé tornou as águas em sangue,
ele demonstrou que era maior do que Ra. A deusa Ran, Heket, foi rebaixada quando as rãs tomaram conta do Egito. Assim também os deuses dos bois, Apis e Mineves, o deus das vacas, Ator, e o deus dos carneiros, Quinum, foram humilhados com a praga da pestilência que afetou todos os rebanhos. Os egípcios tinham milhares de deuses, tinham deus para cada coisa. E nós vamos observar de uma forma muito distinta que em cada praga Deus vai atacar uma das crenças falsas, um dos deuses falsos, ou alguns dos deuses falsos, demonstrando, não apenas para Faraó e os egípcios, mas também para o seu próprio povo Israel, de que ele era o único Deus vivo e verdadeiro. Que os outros não passavam de imitações de deuses falsos. Então, há uma demonstração de superioridade. E isso começa, como eu disse, com essa primeira declaração. Assim diz o Senhor, ou o Senhor disse a Moisés. A palavra do Senhor veio. E a palavra do Senhor, com poder e manifestação, demonstrou que ele era maior e mais poderoso do que qualquer pessoa, do que qualquer situação e do que qualquer Deus. Outra coisa que nós encontramos aqui, talvez não de forma tão óbvia, mas certamente entre as linhas nós podemos observar, é o uso de sátira, certo? O uso de sátira. Talvez você já estudou na escola, quando você estudou literatura, esse dispositivo conhecido como sátira. Existem até filmes e livros que são escritos com esse ponto de vista, certo? A sátira é um dispositivo literário que tem a finalidade de ridicularizar uma pessoa ou situação, ou que procura fazer troça de determinados poderes políticos ou outro. Muitas vezes a sátira é usada na literatura para expor e corrigir a tolice e a futilidade. O assunto principal da sátira, no geral, é a fragilidade humana e a maneira como ela se manifesta no comportamento, ideias e instituições da sociedade. A sátira geralmente utiliza o humor, o desprezo, a desdém e a indignação diante do assunto ou pessoa. Isso com o objetivo de criar consciência e eventual mudança. Isso é uma descrição secular de sátira. Então, podemos ver sátira aqui? Sim. Assim como um autor usa sátira, a sátira, Deus utiliza a sátira em meio às pragas para zombar e ridicularizar os egípcios, assim expondo a tolice da idolatria. Você crê que Deus zomba? Sim, a Bíblia diz que Deus zomba. Eu vou mostrar isso para vocês no final da pregação. Deus utiliza a sátira demonstrando, talvez para aquela pessoa naquele momento não foi muito engraçado, né? Mas imagine a situação. Eles confiam no Deus do rio, né? O Deus do rio Nilo, para eles era sagrado aquele rio. O próprio Faraó era sagrado. E aqui nem Faraó, nem os magos, nem esse Deus falso do rio podiam reverter o que havia acontecido, certo? Houve uma imitação, sim. Houve uma imitação, provavelmente numa escala menor, mas houve uma imitação por parte dos magos do Egito. Mas uma coisa que eles não puderam fazer foi reverter o que Deus fez, certo? Terceiro, então, essa demonstração de supremacia, novamente, isso aqui era para ser a superioridade, o primeiro era a supremacia, viu? Eu que errei aqui na colocação. A superioridade de Deus. Olhem para o versículo 17. Deus falando a Moisés dá uma explicação do porquê ele vai começar a fazer ou a castigar esse povo com as pragas. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Assim você saberá que eu sou Yahvé, o Deus autoexistente, o Deus revelado a Abraão, Isaque e Jacó, o Deus criador dos céus e da terra,
eu sou o Senhor. E a partir de agora, essas pragas vão demonstrar a verdade de quem eu sou. No mundo esportivo, é comum nós falarmos sobre o melhor de todos os tempos, né? No futebol, isso tem, em anos recentes, se tornado algo muito polêmico, né? Dependendo de quem olha as estatísticas e quem olha o histórico do futebol, vamos colocar 3 ou 4 entre os melhores. Nós que somos brasileiros pensamos que é o Pelé, né? O melhor, o rei do futebol, o melhor de todos os tempos. Mas recentemente tem mais uns 2 ou 3 que entram na discussão. Messi, Cristiano Ronaldo, e devido às estatísticas, o número de gols marcados, o número de jogos ganhos, há uma discussão. Recentemente, esse último ano, estão dizendo que Messi está acima. Maradona também está ali na conversa, mas eu não considero muito não, tá certo? Não sou grande fã de Maradona não, mas isso aí é só um ponto de vista pessoal. Vamos lá. No basquete, quem é o melhor jogador de basquete de todos os tempos? Eita, aí também já está virando polêmica, né? A juventude diz, não, peraí, o LeBron, né? LeBron James é o melhor jogador. Eu sou da época da década de 80 e 90, eu sei muito bem que Michael Jordan é o melhor de todos os tempos, certo? Isso aí não tem dúvida, mas é ponto de vista. A gente fala sobre o melhor de todos os tempos. E isso normalmente é visto através das estatísticas, das copas, dos campeonatos, pontos marcados. Da mesma forma como essas estatísticas demonstram a grandeza do atleta, as pragas foram demonstrações visíveis e públicas de que Yahvé, o Deus de Israel, era o maior de todos os tempos. Não tinha como discutir, depois das 10 pragas, de que ele era maior do que todos os deuses dos egípcios. R.C. Sproul, teólogo presbiteriano reformado, na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, ele escreve o seguinte: começando com essa praga, demonstra-se a superioridade do Senhor sobre o panteão dos deuses egípcios. O único Deus vivo e verdadeiro. E panteão quer dizer milhares de deuses falsos. Aqui nós encontramos Deus encarando esses deuses falsos e demonstrando que ele é maior e melhor do que tudo e todos. Mas voltando para a história, pensem no negócio nojento. Vejam as descrições da praga aqui no trecho. Deus dizendo, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. O rio, obviamente, está falando sobre o rio Nilo, né? Os peixes vão morrer. De vez em quando eu caminho na praia, eu vejo um peixe morto, né? E normalmente tem aquele fedor. Não sei se você gosta de cheiro de peixe morto, mas não é muito agradável, né? Mas imagina, não é só cheiro de sangue, agora é cheiro de peixe morto. Todos os peixes morreram. O rio vai cheirar mal, diz versículo 18. Certamente. Versículo 18. Os egípcios terão nojo de beber água do rio. Versículo 19. Haverá sangue em toda a terra do Egito. Versículo 19 também. Tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Na verdade, no hebraico não fala vasilhas. Só diz na pedra e na madeira. Talvez estava simplesmente dizendo em toda parte da terra. Em pedra, na madeira, em todo lugar que você imagina, sangue. Onde antes tinha água, agora é sangue. Versículo 20. Toda a água virou sangue. Versículo 21. Os peixes morreram, assim como já foi dito. Versículo 21. Resultado, o rio cheirou mal. Versículo 21. Os egípcios não podiam beber a água, como havia sido profetizado. Versículo 21, houve sangue em toda a terra do Egito. Versículo 22, os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber. Versículo 27, assim se passaram 7 dias. Uma praga nojenta, uma praga feia, ruim, fedorenta, certamente. Mas se você acha que isso é ruim, aguarde, que a coisa vai piorar. As pragas foram essa demonstração. Eu acabei de citar, se estou esqueci de avançar aí.
começando com essa praga, demonstra-se a superioridade do Senhor sobre o panteão egípcio dos deuses. Quarta coisa que nós observamos aqui é que os ídolos são substitutos inadequados. Os ídolos, os deuses falsos, são substitutos inadequados. Assim como os egípcios e israelitas, nós também lutamos com a idolatria. Você pode pensar, não, mas eu nunca me curvei diante de uma imagem. Mas os ídolos comuns de hoje não são tanto as imagens quanto poder, sexo, dinheiro, entre outras coisas. Não deixam de ser deuses falsos que consumem o coração. E são substitutos inadequados. Qualquer coisa, qualquer deus falso é um substituto inadequado. Por quê? Porque os ídolos jamais podem satisfazer, jamais podem preencher o vão que o ser humano tem em seu coração. Como Moisés, nós precisamos expor os ídolos por aquilo que são. Nós precisamos ver que os ídolos não nos satisfazem. Precisamos descobrir que são deuses falsos e não trazem significância para as nossas vidas, que não têm poder, porque apenas Deus tem poder. Apenas Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Vejam comigo as palavras de Salmo 115. Salmo 115, versículos 3 a 8. Diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Essa demonstração de poder, de superioridade, de supremacia, Deus está fazendo diante dos deuses falsos, mas também diante daqueles que prestam culto aos deuses falsos. A Faraó, aos egípcios, mas também aos israelitas que viveram ali por centenas de anos cercados pela idolatria e que daqui para frente nós vamos observar evidências de que eles também haviam se tornado um povo idólatra. Os ídolos são substitutos inadequados, jamais satisfazem. Você pode ter algo na sua vida que tem tomado o lugar de Deus, mas eu lhe garanto que no final da história jamais vai lhe dar o que você precisa, jamais vai preencher o vão na sua vida, jamais vai lhe trazer satisfação. Os deuses falsos podem até dar um certo prazer por curto prazo, mas jamais lhe darão tudo aquilo que você precisa. Por último, soberba e obstinação. Soberba e obstinação. No versículo 22 nós encontramos Faraó, esse homem tendo o coração endurecido, não ouvindo o que o Senhor tinha dito. Ele virou suas costas sem dar atenção ao que havia acontecido. Então ele tem um coração endurecido, obstinado, ele não dá ouvidos à palavra do Senhor. Depois de ver essa manifestação de poder, ele ainda vai chamar os magos deles, que dizem que vai repetir essa praga. Obviamente foi numa escala maior, porque o rio já havia se tornado em sangue, eles não podiam reverter. Tem aqueles que pensam que talvez eles pegaram alguma bacia ou alguma vasilha e jogaram algo para tingir a água de vermelho, para parecer como se fosse sangue. Mas a verdade é que foi artificial, foi falso, foi algo que não teve poder verdadeiro. E a evidência disso é que durou 7 dias e eles não podiam reverter o que havia sido feito. Coração soberbo e obstinado de Faraó nos mostra que Deus vai entregá-lo a essa obstinação, a essa soberba, a esse endurecimento. E a coisa vai só piorar. Para ele, para os egípcios e para tudo ali na terra. Tenho 3 trechos aqui que eu gostaria de ver. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim: antes da ruína vem a soberba,
E o espírito orgulhoso precede a queda. Antes da ruína vem a soberba. Faraó não faz ideia do que ele está para experimentar. Ele não faz ideia da dor que ele vai sofrer. Ele não faz ideia das perdas que irá experimentar. Antes da ruína vem a soberba. Provérbios 3, 34, falando de Deus, diz: certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Nos parece que Pedro cita isso em 1 Pedro 5, pelo menos em parte, quando ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando diz que Deus zomba os zombadores, essa ideia, que os zombadores são os orgulhosos, aqueles que pensam que são alguém. O faraó pensava que era um próprio Deus, ele era venerado como Deus. Coração obstinado, cheio de orgulho, mas Deus vai humilhá-lo. Vai levar 10 pragas para isso acontecer, mas Deus vai humilhá-lo. E Deus vai demonstrar que apenas Ele é Deus. E aqui eu já caminho para a conclusão. Com a primeira praga, ainda estamos longe da destruição e devastação que está por vir. Nas próximas semanas, vocês ouvirão as coisas caminharam cada vez mais de forma horrível e horrorosa. Uma contaminação de águas, eventualmente vai passar para ser destruição de animais, de plantações e até de pessoas, de vidas. Os egípcios foram forçados a cavar cisternas na beira do rio para conseguir água potável. A água era tão fedida, não podia ser bebida. O negócio estava feio, muito feio. Mas é só o começo. A primeira praga foi usada para chamar a atenção de Faraó e dos egípcios. Vocês estão vendo? Isso aqui é feito para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Vocês estão vendo? Prestem atenção. Mas Faraó continuou endurecido, virou as costas, nem prestou atenção ao que Deus havia feito. Certamente para o povo foi um momento de pânico, frustração, nojo. Imaginem as mães que querem lavar as roupas da família. Imaginem as pessoas que estão com sede no trabalho e não têm água para beber. Mas o coração de Faraó permaneceu obstinado, endurecido. Isso me leva ao primeiro mandamento. Talvez você já memorizou os mandamentos, nós vamos ver ainda esse ano em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá a lei ao povo e estabelece a aliança mosaica. Ele vai dar 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. E o primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Por que isso era importante para Israel? Vejam de onde eles saíram. Uma nação corrompida pela idolatria. Em todos os seus aspectos de vida, a idolatria fazia parte. Tudo que eles faziam. Tinha um Deus para todas as coisas. Não tenha outros deuses diante de mim. Se há uma lição que nós podemos tirar desse trecho, dessa primeira praga hoje à noite, hoje de manhã, desculpa, é essa lição. Não tenha outros deuses antes de Deus. Não tenha ídolos no seu coração. Não coloque nada no lugar de Deus. Deus deseja que as pessoas saibam que Ele e apenas Ele é o Senhor. Não há outro como Ele. No caso de Israel, as pragas resultaram em libertação e redenção. No caso do Egito, as mesmas pragas resultaram em destruição e morte. As mesmas pragas tiveram 2 resultados. Mas o que descobrimos é que o Deus do universo, o Deus dos céus e da terra, não tem rivais. Ele deve ser obedecido, porque apenas Ele é Deus. E o mais impressionante nessa história é que Deus não deixa de ser um Deus misericordioso e um Deus de graça. Porque Ele oferece um meio de escape. E a gente vai ver isso por diante na história. Ele tem prazer em redimir perdidos. Ele tem prazer em salvar
aqueles que estão na escravidão. E ele tem prazer em se tornar o Deus daquele que antes tinha deuses falsos. Porque qualquer tentativa de procurar satisfação ou segurança em outra coisa, a não ser a pessoa de Deus, é tolice. De fato, é perigoso. E cuidado, porque Deus pode zombar de você, se você zombar dele. O ser humano gosta de correr atrás de deuses falsos a fim de controlar a sua própria vida. O ser humano se dedica a deuses falsos a fim de buscar seus próprios prazeres. Mas o que nós sabemos é que amar, confiar e obedecer deuses falsos nunca funciona. Porque o fim dessa história, o fim da idolatria é a autodestruição. O fim da idolatria é a autodestruição. E como eu já disse, você talvez não pensa de si mesmo como uma pessoa idólatra. Isso possivelmente porque você define idolatria de forma errada. Tem um livro, talvez você já leu, mas eu tenho 3 cópias em casa porque eu acho tão bom. O livro Deuses Falsos, de Timothy Keller. Nesse livro ele escreve: o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Pense sobre o que você tem na sua vida: relacionamentos, coisas, dinheiro, posição, emprego. E você perdesse hoje mesmo uma dessas coisas, como ficaria a sua vida? Seria ficar desesperado? Você iria perder sua esperança? Porque aí é que revela quais são os verdadeiros ídolos do seu coração. Pode ser seus filhos, pode ser sua casa, pode ser o seu emprego, pode ser os seus bens materiais. Mas tenha sempre mãos abertas diante de Deus e diga: Senhor, tudo isso lhe pertence. E não permita que nada, nem mesmo os seus relacionamentos mais próximos, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus amigos, seus pais, não permita que tomem lugar de Deus na sua vida. Porque aí se tornam ídolos. Timothy Keller continua dizendo: um ídolo é qualquer coisa que você olha e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem um sentido e então saberei que tenho valor. Estarei seguro e em posição de importância. Existem muitas formas de descrever esse tipo de relação com algo, mas talvez a melhor descrição seja a palavra adoração. O que é que você adora? O que é que você se dedica e entrega a sua vida e sua atenção e seus interesses e sua mente, sua força? Se não for Deus em primeiro lugar, você é idólatra. A questão fundamental com a idolatria, apesar de qual seja o objeto, é aquilo que amamos, confiamos e obedecemos no lugar de Deus. A Bíblia nos deixa claro que Ele é o único digno do nosso amor, confiança e obediência. Apenas Ele é o Deus de Israel, Yahvé, o Senhor autoexistente e todo-poderoso. As pessoas que estão consumidas por seus ídolos, como o Faraó, acabam caindo na desgraça e caminham para a destruição, a despeito da verdade que está à sua frente. Pense sobre isso. A verdade está ali na frente de Faraó. Ele virou suas costas e ele caminhou para a desgraça. As pessoas podem ser consumidas por carreira, bens materiais, sucesso, posição, relacionamentos, beleza, inteligência, sexo, poder, controle, ou até mesmo contentamento. Mas estes são deuses falsos, nos levam ao caos. Porque os deuses falsos destroem, os deuses falsos jamais satisfazem. Então, para o ser humano parece ser uma situação sem saída, não parece? Deuses falsos por todo lado, corações idólatras, mas não é
Este livro, meu querido, foi escrito para nos mostrar a glória de Deus na redenção. Para nos mostrar a graça e a misericórdia de Deus agindo por intermédio de um povo idólatra, obstinado, um povo carente de perdão e de misericórdia e de salvação. Neste livro nós vamos continuar descobrindo que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de fato, é Yahvé. É o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é supremo sobre tudo e sobre todos os seus rivais. Na verdade, não tem rivais. E a verdade que eu quero deixar com você hoje de manhã é que se você colocar sua fé e confiança nele, você será liberto do julgamento. Mas cuidado, se você endurecer o seu coração ou continuar rejeitando a verdade de Deus, os seus deuses falsos lhe destruirão. A beleza da mensagem da Bíblia, a mensagem central da Bíblia, é que o Criador dos céus e da terra tornou possível a nossa redenção por meio de Jesus Cristo. Deus redime e salva pessoas pecaminosas por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Por meio do sangue que foi derramado na cruz, por meio do sacrifício, o preço que foi pago por nosso pecado. A morte de Jesus Cristo, para aquele que crê, significa reconciliação, perdão de pecados e libertação. Meu querido, Deus oferece para você o que o mundo jamais pode lhe oferecer. Vida verdadeira. Mas a fim de que uma pessoa possa ser salva e liberta, ela precisa chegar à conclusão que Deus está certo. Ela precisa concordar com Deus. Eu sou um pecador, não posso salvar a mim mesmo. Pela fé, eu preciso colocar minha fé e plena confiança em Deus, em Jesus Cristo. Em outras palavras, o passo para libertação é reconhecer que Deus é Deus e precisamos desesperadamente de sua misericórdia. Essa é a única solução, meu querido. Deixa eu dar para vocês 4 pontos de aplicação. Primeiro, seja honesto com Deus sobre suas frustrações. Seja honesto com Deus sobre suas frustrações. Desculpa, isso não está certo, não. Isso é da semana anterior. Eu vou falar para vocês, eu esqueci de modificar esse slide. Primeiro é esse: confesse qualquer ídolo que você tenha colocado no lugar de Deus. Confesse qualquer ídolo que você tenha colocado no lugar de Deus. Você pode até ser crente e continuar com o ídolo no seu coração. Peça que Deus revele para você o que é esse ídolo. Se é um relacionamento, se é dinheiro, se é trabalho, seja o que for. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. Segundo, reconheça que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Assim como ele disse, eu assim farei para que saibam que eu sou o Senhor. Reconheça que ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Terceiro, não é só confessar, mas é arrepender-se. Arrependa-se dos seus pecados e confesse Jesus como Salvador. Creia que ele é o único que pode te libertar da escravidão do pecado e da idolatria. E por último, confie apenas em Deus para lhe satisfazer, guiar e redimir. Esse é um Deus que restaura, um Deus que redime aquilo que está perdido. Meu querido, não sei de você, mas quando eu leio essa história de Êxodo, eu fico tão alegre que Deus é um Deus misericordioso com pessoas pecaminosas. Não é verdade? Eu me pareço tantas vezes com Israel, pessoal que reclamava das dificuldades, um pessoal que se esquecia dos milagres, se esquecia de quem Deus é, do que ele havia feito, e vez após vez, Deus vai revelar que ele, e apenas ele, é fiel. Ele cumpre sua palavra e ele redime e compra de volta aquilo que estava na escravidão. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, nós te agradecemos por esse trecho. Na verdade, te agradecemos por toda a palavra de Deus que nos revela quem nós somos diante de ti, que nós somos pecadores, nós somos idólatras, carentes do teu perdão e da tua misericórdia.
Ó Deus, eu peço que nesta manhã o Senhor possa amolecer corações que talvez estejam endurecidos. Não, não deixe que as pessoas caminhem para a desgraça como o faraó e os egípcios, ó Deus, mas que nessa manhã haja reconhecimento da necessidade por um Salvador. E nessa manhã aqui, nosso meio, Pai, haja arrependimento diante da idolatria que alguns guardam em seus corações. E mais do que tudo, ó Deus, que possamos, como igreja, descansar e confiar em quem Tu és, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, o Deus autoexistente, todo-poderoso, Deus eterno, o Deus que cumpre Sua palavra. E, Pai, obrigado porque Tu és um Deus também que tens redimido aquele que estava na escravidão. Obrigado pela salvação dos pecados que nós temos por meio de Cristo. E eu peço, Pai, que o Senhor resgate aqueles em nosso meio que não Te conhecem como Salvador. Que haja arrependimento verdadeiro e fé verdadeira. Que as pessoas em nossas vidas, sejam elas amigos, ou sejam elas parentes ou vizinhos, ó Deus, nos use como sal e luz para testemunhar a grandeza da Tua redenção. Pai, traga pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.